Nós estamos aqui na Casa Vermelha, tendo o privilégio hoje de receber o professor Fernando Lira, escritor, dramaturgo, e a atriz Solange Teixeira, já muito reconhecida aqui nos palcos cearenses. Estamos aqui para fazer um bate-papo sobre arte, sobre política cultural, sobre cidade. No momento em que a gente se aproxima das eleições municipais, nós conversávamos aqui um pouquinho antes da gravação. Somos, eu e a Solange, contabilistas, formados em ciências contábeis, o Fernando Lira, engenheiro, que foram bater no campo das artes, eles como protagonistas, dramaturgo, atriz, e eu no campo das políticas públicas. Tive inclusive a oportunidade de ser secretário da Cultura do Estado por 13 meses. E queria começar provocando vocês. A gente está se aproximando das eleições municipais, se fala muito de violência, se fala muito de políticas de segurança pública, que na minha opinião são um pouco distorcidas no âmbito do debate para prefeito, das atribuições do prefeito, e muito pouco de cultura. Qual é a expectativa de vocês para os candidatos, para o futuro prefeito ou prefeita de Fortaleza, no que diz respeito à política cultural, e como é que estão vendo essas discussões que perpassam o tema da violência de forma tão forte, né, no campo político nesse momento? Bom, o que eu tenho de entendimento, como a gente estava conversando um pouquinho antes, é que os debates e os assuntos da maioria dos candidatos parecem estanques. A política de educação, a política de segurança, as outras. Quando eu entendo cultura, eu penso que é um sistema orgânico, que estão interligados, as coisas estão todas interligadas. Então, quando você promove dizendo que a cidade é violenta e que a solução é o armamento, eu acho que não está tendo um entendimento sobre essa organicidade sistêmica que perpassa pela cultura, que perpassa pelos acessos, que perpassa pela possibilidade da educação, né? Então, no meu entendimento é isso. E no que se diz a arte, isso é muito, o descaso, no nosso entender, é total, né? Até porque muitos projetos, muitas vezes que a gente envia ou coloca, e eles aparecem como projetos para ser apoiados, e o retorno que a gente pode dar, que dá à sociedade, não é reconhecido pelas essas autoridades, né? Nesse sentido, é essa compreensão que eu tenho. Solange, o Fernando falava sobre acesso, a gente conversava um pouco sobre isso também. Fortaleza tem público, né, para o teatro? Como é que você sente isso como atriz, já experiente, apesar de bastante jovem? Olha, o público quer estar no teatro, ele quer assistir aos grandes espetáculos, sabe? Eu sou parada nas ruas, mas quando é que você está em cartaz? Ali é difícil de ir, não tem transporte para voltar à noite, é complicado. Quando alguém tem carro, não tem estacionamento. Então tem todo esse mote aí, mas eu sei que ele quer estar lá, então eu queria saber assim, será que é possível agendar, fazer alguma coisa para essa plateia estar presente nos espetáculos? Seja qual for, não seja só teatro, também tem shows, tem cinema, tem tudo, sabe? Facilitar a vida do público, e inclusive a nossa também, né? Facilitando a vida, com certeza vai melhorar a nossa. Né? Bom, a gente conversava um pouco antes da gravação sobre qual é o papel do vereador em relação a ações como essa, né? Como é que pode viabilizar o acesso. Aproveitar para esclarecer aqui a quem acompanha essas gravações. O papel do vereador são basicamente 3 atribuições principais: fazer leis, fiscalizar a prefeitura e ser porta-voz da sociedade. Nós não podemos apresentar leis sobre todos os assuntos. Leis que geram despesa não podem ser apresentadas pelos vereadores. Nós votamos as leis que o prefeito manda, o que geram despesa. Leis sobre impostos não podem ser de iniciativa dos vereadores. Nós votamos, mas atuamos muito fortemente para pressionar o poder público no sentido dessas políticas. O poder executivo tem mais responsabilidade sobre isso. Então, quando eu estive na Secretaria da Cultura, a gente desenvolveu um programa muito interessante que eu acho que seria um bom caminho também para a prefeitura, que foi o programa Escola no Cinema. Vou pegar essa ideia, em poucos meses ele levou 25 mil alunos de escolas públicas para o Cine Teatro São Luís, para sessões de cinema e também para conhecer o prédio, que é histórico, refletir sobre a história do cinema, a Praça do Ferreira, os aspectos relacionados ao patrimônio. Mas isso era só uma partezinha de uma coisa mais ampla que a gente chamava menu cultural. O que era menu? Como se fosse um cardápio. Era um cardápio, né, de oferta de atividades culturais nos diversos equipamentos, museus, teatros públicos, e que a gente queria expandir para os privados também. De repente você tem um teatro da praia com dificuldade de se manter, um teatro Boca Rica com dificuldade de se manter,
Então você cadastraria no Menu Cultural, que é um site na internet, opções de visitação por alunos das escolas públicas para espetáculos, entendeu? E a prefeitura, ou o Estado, no caso, por edital, selecionaria um número mínimo de cachês direcionados para todos esses espaços. Então ajudaria a manter esses espaços, tem muita dificuldade de pagar aluguel, luz, telefone, etc. Então é uma política de acesso. Eu também concordo muito contigo. As pessoas não têm acesso. Quando elas têm acesso, elas curtem. Eu lembro que no Dia da Cultura de 2015, que a gente fez em Aquiraz, nós levamos a orquestra para a igreja tombada lá de São José de Ribamar, e era um público que nunca tinha assistido o show, né, de espetáculos de orquestras. E assim, as pessoas ficavam maravilhadas, né? E se diz às vezes que não se gosta de música erudita, mas o que falta é o acesso. Eu concordo bastante contigo. No começo do século passado, um diretor, Carlos Câmara, ele tinha um teatro ali na Visconde do Rio Branco. E era destinado um bonde para as famílias que iam lá e, pelo que se sabe, lotavam, né? E a gente conversando aqui com a Solange e tudo, e a gente dizendo assim, qual seria a viabilidade de ter, pelo menos nos finais de semana, uma linha de ônibus cultural, né? No sentido de levar essas pessoas em horários mais fixos, tipo 7 horas, 9 horas, 12 horas, onde as pessoas sabiam que os espetáculos terminam às vezes 9 horas, elas iriam ter esse ônibus que circularia pela cidade, passando por alguns pontos, por alguns equipamentos onde estão acontecendo alguns eventos. E isso eu acho que poderia também, eu não sei qual é a sua opinião, né, Guilherme, poderia também contribuir para esse tipo de acesso, né? Ou seja, para que o público soubesse. E isso entra na questão também de segurança, claro, porque isso tem a ver também com segurança. Não é só o armamento, também tem essa viabilidade para as pessoas chegarem a esses destinos e às suas casas, né? Eu queria voltar a esse ponto do acesso, assim, que eu acho que é muito interessante da gente explorar. Imagina a carência que a gente tem de atividade, de oferta de atividade cultural e de lazer para os bairros da periferia. Uhum. Às vezes a gente, quando pensa o teatro e tal, fica pensando como levar a aldeota para o Teatro São José, para o Teatro Zé de Alencar, né? A gente fica, porque a gente foca naquele público que, em tese, é o público que mais frequentemente... Exato. Mas imagina a imensa, gigantesca demanda potencial de acesso às artes que existe na periferia de Fortaleza. Exatamente. Às vezes falta só um ônibus. Às vezes, o que faz a diferença na política cultural é um ônibus. Para trazer o público do Bom Jardim, para o Teatro da Praia, para trazer o público... Sabe, então, eu penso que uma ideia muito interessante para a nova gestão seria um programa de acesso que viabilizasse não só espetáculos nas praças, nas comunidades, como tem sido discutido aí, mas a gente trazer essas pessoas para os equipamentos culturais, que muitas vezes não são conhecidos. Eu ficava impressionado na secretaria a quantidade de pessoas que nunca tinham entrado no Teatro Zé de Alencar. Que acham que é uma igreja. Que nunca tinham ido. E acaba virando igreja. Se o Estado não cuida... Eu lembro que quando a gente foi reabrir o Cine Teatro São Luís, a ameaça era virar uma igreja, né? Se o Estado não comprasse, né? Uhum. E vocês veem o São Luís reaberto, né? O palco que a cidade ganhou, o dinamismo que traz para o centro, a interface com o tema da segurança. Mas eu queria aproveitar vocês dois também para explorar uma outra vertente também do campo da política, que diz respeito a essa conjuntura que a gente vive, né? Vivemos um momento muito conturbado da política nacional e o campo da cultura foi um protagonista muito importante para a sociedade, para denunciar, né, o chamado golpe. Não sei como é que vocês veem essas circunstâncias, mas como é que vocês, como cidadãos, para além de artistas, estão vendo e vivendo esse momento da nossa conjuntura política? Olha, eu no teatro, eu acho que a gente é um ser político, o artista tem que passar alguma coisa. Por exemplo, quando você fala em periferia, eu fui pelos Cucas, né? A gente chega lá, claro que a gente não é uma demanda muito grande, mas a gente consegue chegar lá aos poucos, a gente vai, né? E leva um pouco de informação que realmente não tem nenhuma. Então, quando a gente faz um espetáculo, eu faço um espetáculo com o Carri, que é uma comédia, a gente suaviza toda a questão, mas falamos sim do golpe, a gente fala das pessoas envolvidas nele, mas a gente fala disso de uma maneira mais suave, tudo. A gente não vai porque cada um tem uma opinião, né? Então a gente fala isso sim, a gente mostra, porque eu acho que também é papel da gente como artista mostrar para as pessoas que não estão bem informadas, mostrar o que está acontecendo.
entendeu? E por isso levar, assim, as periferias, que é onde o pessoal realmente parece que tá meio alheio, né? Não tá sabendo das coisas. Eu acho que o papel do artista é isso, levar, assim, a informação a essas pessoas. Fernando, você trabalha com juventude lá no Eu IFCE, trabalho. como é que é Eu tenho, da escola? eu tenho um pensamento assim, que o artista, ele tem entre muitas eu digo assim, funções, ou se é que pode dizer assim, é mostrar uma realidade que não é vista. Ou então uma realidade possível de ser vista. Desvelar, né? Ou também criar novas realidades. Porque o grande artista, ele é um ser crítico. Né? Um ser crítico. E essas influências, isso que a gente tenta passar em sala de aula, ela vem por outras coisas, não somente da arte. Vem pela filosofia, vem pela sociologia, vem por outras coisas que agora parece que querem abafar. Isso. Essa perspectiva crítica. Então, como artista... Só para esclarecer aqui, o Fernando está se referindo à proposta de reforma do ensino médio, que foi apresentada na forma de uma medida provisória pelo governo golpista ao Congresso Nacional e que quer excluir artes, filosofia, sociologia do currículo do ensino médio. Desculpa. E sempre também, além disso, também a parte de esporte, né? Que às vezes a gente fica pensando, porque esporte também é cultura. A gente pode ter algumas vezes um preconceito por conta de que virou um comércio e tudo, mas a gente não pode dizer que muitas das crianças, muitos dos jovens, eles entram, têm uma oportunidade através do esporte. E isso, todas essas coisas, essas medidas, a gente vê que como é que eu posso colocar um artista, uma formação do artista, eliminando essas disciplinas ou eliminando essas atividades. Parece que a gente não pode mais falar disso, porque isso é que vai mostrar a nossa realidade. É na sociologia, é na filosofia, que vai questionar nós mesmos, questionarmos o outro. E aí esse questionamento está abolido, né? A gente mais precisa de pensamento crítico, né, na Exatamente. juventude, na sociedade, e se propõe excluir essas disciplinas que favorecem esse desenvolvimento. E Solange, eu fui te ver semana passada lá na Vaca Lelé, né, que foi um sucesso, mas eu queria pegar um aspecto desse espetáculo para te ouvir também como artista, que diz respeito à acessibilidade cultural. Quando a gente estava lá na Secretaria da Cultura, eu convidei o Clístenes para ser o nosso coordenador de políticas nesse campo da acessibilidade. Que é o nosso produtor. Isso, de acesso a pessoas com deficiência, né, aos exercícios dos direitos culturais, à cultura, ao patrimônio. E quando eu fui ver a Vaca Lelé, você percebe que é um espetáculo acessível, né? Então, paralelamente à performance dos artistas, nós temos os intérpretes de Libras e temos a legendagem, que é um recurso muito pouco usado ainda no teatro, né? Havia pessoas surdas na plateia. Como é para você interagir com esse público? Tem diferença, não tem diferença? Tem espaço para a gente avançar, para os espetáculos serem mais acessíveis? E seria bom se todos os espetáculos tivessem esse tipo de acessibilidade, porque, olha, a primeira vez eu fiquei nervosa, porque assim, eu nunca tinha feito espetáculos para sexo, por exemplo. Nunca tinha. Gente, como é isso? A gente está representando, como é que vai ser? E eles usam o aparelho e a pessoa fica lá dizendo como é que nós estamos. E eu ficava fazendo o espetáculo relentado para ver se... Será que dá tempo para eles falarem e eu estar representando? Mas tem que ser normal mesmo. E eles no final, eles sabem de tudo. Eles pegam, eles sabem como é teu figurino, sabe como é a roupa, como é que o que você estava querendo passar a mensagem. E é muito emocionante, primeiro. Agora a gente tornou um hábito, porque esse grupo que eu faço parte, Bandeira das Artes, ele tem esse mote que é levar o teatro à acessibilidade de todos os níveis. Nós fizemos legendado, que era para as pessoas que não são surdas, desde que nasceram, né, que elas aprenderam a ler. Então elas podem ter essa legenda. E Libras para aquele que nasceu surdo, e nós temos esse também para cegos. Que é o querendo que levando a arte para todos, realmente sem distinção. Todos podem ter acesso. E agora é uma coisa que, na pessoa até do Clístenes, está tentando levar isso para todos os espetáculos aqui do Ceará. Levar essa acessibilidade, e espero que realmente isso seja uma grande, assim, que comece a crescer e que todos começam a fazer esse tipo de coisa que nós estamos fazendo. Começa assim, né? Quando você começou a falar, eu lembrei, há 20 anos atrás, quando eu trabalho em escola, eu sou educador, e a gente trabalhava já com crianças com deficiência na escola. E eu lembro o pavor dos professores, porque sentiam mais ou menos o que você sentiu, como se tivesse um medo de não ser capaz de fazer o seu trabalho se relacionando com uma pessoa com deficiência.
e isso se desfaz, mas só se desfaz quando a gente enfrenta. Quando enfrenta, quando a gente Isso. faz. Né? Não tem como, quando eu era Quando a criança. experiência é vivida, você percebe que é um ser humano como qualquer Como qualquer outro, que um. tem formas diferentes de apreender a realidade, Exatamente. de sentir a realidade e, sobretudo, tem direitos. Então, hoje, 20 anos depois, as pessoas com deficiência ainda enfrentam muito preconceito na área de educação, mas a noção de direito, por exemplo, na época, tinha escolas, muitas escolas diziam que não recebiam crianças com deficiência. Então, hoje os pais já têm a noção de que aquilo é um direito da criança. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter isso também no público de pessoas com deficiência como ciente, né? Exercendo e cobrando os seus direitos no que diz respeito ao acesso à Que é um cultura. direito. Você já teve experiência? Tenho essa várias. acessibilidade? Tenho, inclusive eles têm um espetáculo meu que tem a ver com acessibilidade. Eu quero dizer assim também uma coisa, eu não lembro, teve, eu acho que foi ainda no tempo da Lisiane, não sei, que teve um edital para artistas deficientes. E eu fui aprovado, mas eu fiquei perguntando, eu sou deficiente, não sei o que, pergunta. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, tudo bem, eu acho muito bom nós, artistas, produzirmos para essas pessoas. Mas eu acho que falta também essas pessoas se tornarem artistas e estar no palco, os deficientes visuais, os deficientes cadeirantes. A gente tem aqui e acolá, a gente tem uma pessoa cadeirante, a gente encontra aqui e acolá uns artistas, sim, mas é muito raro. Então eu acho que precisa ter também esta formação. Lá no Cefet eu tenho uma aluna que eu admiro muito, que ela é deficiente visual. Para mim, como professor, foi um desafio de tentar, porque eu uso muito vídeo, né? E aí a gente tem sempre uma aluna conversando com ela, mas a minha prova tem que ser um pouco diferenciada para ela, sem tirar a qualidade. E é a pessoa que mais pega as coisas, ela só no ouvido, ela pega o que o vídeo falou e tudo. Então esse desafio para a gente é muito interessante. Formar também artistas portadores de, sei lá, se é deficiência ou é alguma limitação, que se diferencia do... E aí tem que ter política pública, né? Porque não é o mercado que vai produzir esse tipo de inclusão, né? É o Estado mesmo, né? Voltando aqui ao exemplo da Vaca Lelé, a gente precisava, por exemplo, encontrar mecanismos para estimular produções desse tipo, né? Produções desse tipo pontuarem de forma diferente nos editais, serem favorecidas com isenções de impostos, que incidirem sobre os custos dessas produções. Porque se não tiver o papel do Estado induzindo aí, não é o mercado que vai produzir isso. Acho que às vezes o público, até o público que sofre de alguma deficiência, nem sabe que está vendo esses espetáculos, entendeu? Não são informados sobre isso. Está começando a ter, então por isso que eles não vão. Acho que realmente para eles não tem nada. Então tem que ser informado também, eles têm que saber que a gente está pensando neles também. Outra experiência que eu não citei é que por exemplo, eu tenho um texto que chama Miralu e a Luneta Encantada, que o Clisten montou, e ele montou numa perspectiva que eu não tinha. Justamente nessa perspectiva dessa pessoa deficiente, ela ter autonomia. A minha personagem não estava com essa coisa, então ele cria essa autonomia nessa perspectiva, com musical e tudo. E para mim, o meu maior interesse era isso. E através, eu teve um dos espetáculos que eu ouvi com o microfone, para eu ver qual era o diferencial, como é que eles percebiam isso. E aí eles fazem perguntas no final, né, de percepções que a pessoa que tem uma visão que não precisa desses instrumentos, muito mais clara do que a gente. Então, para mim também foi essa experiência um desafio. Uma evolução profissional também, evolução, refinamento porque das habilidades como artista. eu tive que modificar o texto em alguns aspectos dentro dessa perspectiva que o grupo que me solicitou estava querendo. E para mim foi um aprendizado muito grande. Falando nisso, você está em cartaz agora? Tô em cartaz, né? Tô em cartaz com as Anjas, mas o texto não é meu e nem diretor. É no Dragão do Mar. Vai ser só esse final de semana, às 8 horas, sábado e domingo. No final de semana da eleição. Eleição, no final. Vai votar e vai assistir. E à noite, Anjas, 8 horas, vai lá assistir. Com o Fernando Lira. E grande elenco. Solange, você encerrou agora a Vaca Lelé, tem algum projeto para iniciar? Vou votar com o Malassombro, né, com a Companhia Cearense de Molecagem, lá no Teatro da Praia, todo mês de outubro, depois das eleições, né, todo sábado, tá, 8 horas da noite. E também, gente, dia 13 de outubro estreia o filme Shaolin do Sertão, que eu tô lá, tá? Grande sucesso já, né, do fenômeno do cinema nacional. Pessoal, esse papo gostoso foi desenvolvido aqui na Casa Vermelha,
Quero agradecer muito ao Fernando, à Solange, pela oportunidade da gente conversar. Curtam, compartilhem, assistam, viva a cultura. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigada.